Fala galera, como é que vocês estão? Espero que sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho trazer as minhas impressões gerais sobre a segunda temporada de Sandman, que finalmente recebeu sua segunda parte aí. Os episódios que concluem o arco principal da história já estão disponíveis na Netflix. Eu já dei o play e vim aqui trazer minhas opiniões sobre essa segunda metade da temporada e sobre a temporada como um todo, já que esses episódios concluem a jornada de Sonho. Então, se você quer saber o que eu achei sobre essa nova temporada da série, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, faça parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. A segunda metade da temporada é constituída por 5 episódios que chegaram para dar continuidade aos eventos que nós acompanhamos na primeira parte, onde nós vimos Sonho cumprindo a promessa que ele tinha feito ao filho dele, a Orfeu, porque Orfeu ajudou ele a encontrar a destruição, que era a busca que ele estava fazendo ali na primeira parte da temporada, junto com o Delírio, e no momento que Orfeu aceitou ajudar ele, ele pediu algo em troca. Havia um preço pela ajuda de Orfeu, que era exatamente aquilo que ele estava ansiando há muitos anos, desde que ele perdeu Eurídice, que era morrer. Ele queria que Morfeu matasse ele. E Morfeu aceita o preço dele, mesmo sabendo que isso pode acarretar consequências gravíssimas para ele mesmo. Então, no final do 6º episódio, nós vemos que Morfeu de fato mata Orfeu, cumpre a promessa que tinha feito ao próprio filho, e a partir daí desencadeia uma série de eventos que coloca não apenas ele, mas também todo o reino dele em perigo. Desde a primeira parte da temporada, nós entendemos que é uma lei absoluta dos perpétuos a proibição de derramar sangue de família. Eles não podem se ferir, eles não podem se atacar, nem um irmão ao outro e nem aos descendentes. E quando Orfeu fez isso pelo filho dele, ainda que o filho tenha pedido para morrer, ele transgrediu essa regra. Nessa segunda parte da temporada, que adapta os eventos referentes ao arco da coleção das Benevolentes nos quadrinhos de Sandman, nós acompanhamos as Fúrias, que também são chamadas de As Bondosas, perseguindo Morfeu e querendo executar o papel delas, que é matá-lo, porque ele desobedeceu essa regra, ele desobedeceu essa lei, ele ignorou algo que ele não deveria ignorar enquanto perpétuo. Então essa segunda parte da temporada adota um tom mais melancólico. Não apenas porque Morfeu está em perigo, mas também por conta do fato de ele achar que ele merece tudo isso que está acontecendo. Porque, devido ao fato de ele se negar a ajudar Orfeu enquanto ele ainda estava vivo, enquanto ele ainda estava com o corpo dele, ele acabou desencadeando todos os eventos que vieram depois e que resultaram em Orfeu se tornando apenas uma cabeça falante que se tornou um oráculo pedindo para morrer. Então ele se enxerga como vilão da história do próprio filho, assim como também se enxerga como um ser que é egoísta, que desde o início estava só ligado em vingança. Afinal de contas, nós encontramos Sonho nessa série no momento em que ele está capturado, ele está em cativeiro, ele passa anos preso, e quando ele sai, ele quer executar uma vingança. Então os propósitos dele no início da série são extremamente cruéis. Isso faz com que ele comece a enxergar em si algo maligno, algo que não o torna digno de viver por mais tempo. E com base nisso, nós vemos que ele já declara quem ele deseja que seja o sucessor dele, que é Daniel Hall, que é a primeira criança nascida no Sonhar, e vemos ele conformado com o destino, seguindo o curso dele e determinado a aceitar a sentença que lhe é cabida por conta do erro que ele cometeu. Não são episódios em que nós acompanhamos ele preparando o Sonhar para a partida dele, mas também são episódios que nos mostram que Morfeu mudou muito do momento em que nós o encontramos até o momento em que ele está nesses novos episódios. Porque logo no início dessa nova leva de episódios nós temos o encontro dele com o Tempo, que é o pai dos Perpétuos, e o Tempo fala sobre como ele enxerga a paternidade.
que o pai não ama os filhos, que os filhos existem apenas para fazer pedidos ao pai. Então ele tem uma ótica de paternidade meio deturpada, com base na vivência dele, com base no fato de os perpétuos, em sua grande maioria, só procurarem ele para pedir alguma coisa, porque precisam de alguma coisa. E Sonho, a princípio, vai atrás dele porque quer auxílio. E ele nega, ele diz que não vai ajudá-lo. E isso é um excelente indicativo para contrastar com a forma como o Sonho enxerga a paternidade sob a ótica dele. Afinal de contas, apesar de ter errado muito com Orfeu no passado, o fato dele ter transgredido a lei principal dos perpétuos para conceder o desejo do filho mostra que ele tem um amor muito grande pelo filho dele. Ele quis tirar ele daquele tormento, libertar ele daquela prisão. Então é possível enxergar que Morfeu amadureceu muito, partindo de um ser cruel, egoísta e implacável para alguém que se importa com aqueles que estão no entorno dele, não apenas Orfeu, mas também com todos os habitantes do Sonhar que ele quer proteger, entendendo desde sempre que ainda que ele não consiga sobreviver às bondosas, o Sonhar precisa, porque aqueles seres que ele criou, que ele mantém ali, têm o direito de seguir com a vida, de continuar existindo, ainda que ele não exista, porque não é justo que eles paguem pelo erro que ele cometeu. Isso demonstra um desenvolvimento, uma maturação do personagem que fecha um círculo muito bem construído da jornada dele dentro da série. Porque nós vemos ele passar por várias sensações, por vários momentos, estabelecer várias conexões com vários personagens. Nós temos as relações dele com cada irmão sendo abordadas aqui. Nós temos a relação dele com a Rainha Nada, que também é abordada aqui, com os reinos vizinhos ali do Sonhar. Afinal de contas, uma personagem que tem um grande destaque nessa segunda parte da temporada também é Nula, que é uma habitante do reino de Fairy que vai morar no Sonhar e acaba se afeiçoando àquele reino e tem uma lealdade muito grande por Sonho e pela forma como ele é, pela forma como ele tratou ela. E nada disso seria possível se ele ainda fosse o ser que nós encontramos no início da série. Então nós vemos que ele foi pavimentando a jornada dele ali, consolidando os afetos que ele conquistou ao longo do caminho e se tornou digno de ser amado de volta pelas pessoas que o cercavam ali. Então, é algo que a série evidencia muito nesses episódios finais dela aqui, de uma maneira contemplativa, de uma maneira muito bonita de se acompanhar, com diálogos muito bem escritos, tudo muito bem desenvolvido, não entregando de fato a mensagem que a série quer passar, porque Sandman não é uma série de fácil compreensão e ela entende isso. E se ela tentasse simplificar, mastigar a mensagem que o enredo quer trazer, o subtexto dele, ela deixaria de ter a essência que fez de Sandman uma série tão querida por aqueles que acompanharam a história de Morfeu até aqui. Em paralelo ao enredo de Sonho, mas ainda diretamente ligado a ele, nós temos o plano de Loki, que sequestra o bebê que vai herdar o Sonhar, que é Daniel, e executa ali o objetivo dele de transformar Daniel em um perpétuo em sua totalidade, ou seja, eliminar toda a humanidade que existe no bebê. E eu devo dizer que essa parte da história me deixou de sobressalto e me provocou uma agonia e um ódio de Loki, porque ele não está fazendo isso com nenhum propósito nobre, ele não está fazendo isso para ajudar ninguém, ele está fazendo isso apenas para gerar o caos, para ser fiel à essência dele, de trapaceiro, de alguém que atrapalha a vida dos outros. Então, a gente vê ele executando esse plano aqui. Foi um personagem que me provocou muita raiva nesses novos episódios. Claro que, de qualquer forma, as ações dele vão colaborar para o caminho que a história deve seguir. Afinal de contas, todos os fatos ligam ao mesmo destino. Por outro lado, elas também são responsáveis por Hipólita acreditar que Sonho pegou o filho dela, quando, na verdade, ele não fez isso, quem fez isso foi Loki. E é por acreditar que Sonho tem culpa no sumiço de Daniel que ela acaba se associando às bondosas e atacando o Sonhar junto com elas. Enquanto isso, nós temos a dupla que ninguém sabia que precisava, quando Morfeu cria um novo Coríntio, mais bondoso que o da temporada anterior, e coloca ele para trabalhar junto com Joanna Constantine para achar Daniel no mundo desperto. E a partir daí nós temos uma interação muito interessante entre os dois personagens, que vai desenvolvendo ali, que vai evoluindo para algo mais profundo, para um sentimento romântico. E é muito interessante ver esses dois personagens interagindo e percebendo um ao outro, e se percebendo nesse lugar de envolvimento afetivo. Afinal de contas, Joanna tem problemas com envolvimentos românticos e ela não acredita muito
que ela é digna, que ela vai viver esse tipo de sentimento na vida dela. Já o Corinthians traz algo mais leve, ao contrário daquilo que se espera dele. Ele mostra que ele é uma versão melhorada daquilo que ele já foi, ainda que ele preserve as memórias do anterior, pelo menos algumas delas. Então a gente vê que são personagens quebrados que se unem ali com um propósito em nome do sonho, mas que também encontram conforto um no outro. E são cenas excelentes que eles têm nesses novos episódios. No final de tudo, nós temos o ataque ao sonhar, onde tudo aquilo que Morpheus estruturou durante o reinado dele está sendo ceifado pela mão de Hippolyta Hall e pelas mãos das bondosas. Em meio a isso, Morpheus faz um último pedido a Matthew o Corvo, que é convocar a irmã dele, a Morte. E ali, diante das bondosas, em uma falésia no ponto mais distante e mais remoto do sonhar, Morpheus se encontra com a Morte e admite para ela que ele já está cansado da existência dele, que ele acha que ele não tem mais nada a acrescentar, que o sonhar vai ficar melhor sem ele, quando ele se entregar, tudo voltará ao normal, tudo será reestruturado e aqueles a quem ele aprendeu a amar vão conseguir seguir com a existência. E dessa forma, ele se entrega à morte, fechando o ciclo do reinado dele. É nesse momento que Daniel surge como um novo sonho dos Perpétuos para assumir o sonhar, iniciar um novo reinado, dotado com os poderes do próprio Morpheus, mas também com a pureza de uma criança. Afinal de contas, ele cresce para assumir o sonhar, mas ele ainda mantém a essência de uma criança. Sendo assim, o sonho que o mundo merece a partir de agora. No final de tudo, nós temos o funeral de Morpheus com todos aqueles que cruzaram a vida dele ali presentes, ouvindo discursos sobre eles, vindo dos irmãos, de Luciene. É uma cena muito bonita, concluindo de vez o reinado de Morpheus e iniciando o reinado de Daniel, que embora admita que vai levar um tempo até ele entender qual é o papel dele como rei dos sonhos, entende também que não vai ser tão difícil se ele puder contar com o apoio dos irmãos dele, os outros Perpétuos. E a última cena da série mostra isso, ele se reunindo, se apresentando aos irmãos dele ali no primeiro jantar de família, e é um final que conclui a história com uma atmosfera bastante otimista. Dessa forma, Sandman conclui seu arco central de maneira extremamente satisfatória, trazendo uma discussão profunda e contemplativa sobre como a morte dá significado à vida. Nos aspectos técnicos, a série continua sendo um primor. Ela é muito bem feita, os efeitos visuais, as ambientações, os figurinos, os diálogos, o roteiro, tudo é muito bem feito. O plano sempre foi adaptar essa história para ela caber em 2 temporadas e eles conseguiram condensar bem a história de Sandman. Não foi um trabalho de adaptação muito fácil, então todo o mérito deve ser sim atribuído aos criadores da série. Dessa forma, Sandman se encerra como uma série que vai deixar saudades e nos traz personagens que nos deixam sonhando com possíveis spin-offs. Resta agora saber o que nos aguarda no episódio especial focado na morte, que será liberado pela Netflix no dia 31 de julho. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre a segunda temporada de Sandman. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar, manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!